Livro de número 80, Livro da Esperança, inspirado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, publicado em 1964, narrado por Adriana Facuri. Na construção da virtude. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, versículo 8. Toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostre a isenção de culpa. No entanto, com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém, e, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro com que um dia aquecerás os entes queridos nos palcos da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos irmãos caudos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste, e pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os gestos, mas consegues, assim, reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para levantamento das boas. Guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas e prossegues em atividade laboriosa no progresso e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Entretanto, nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorriam com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aparições. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Auxiliar. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, versículo 10. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou o chamado, largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta às leiras adubadas ou a talhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheirais que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre
e que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos assim esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Bênção maior. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 16. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, versículo 11. Teu corpo, tua bênção maior. Auxilia-o com diligência, para que ele te auxilie com segurança. Educa-o para que te apoie a educação necessária. Cabine de comando, consegues manejá-lo, expedindo ordens e sugestões que remodelam o pedaço de globo em que respiras. Cinzel, burilas com ele a matéria densamente concentrada, a fim de convertê-la em amparo e alegria. Pena, utilizas-te dele para grafar as concepções que te fulgaram no cérebro, assimilando a inspiração das esferas superiores. Lira, podes tanger-lhe as cordas do sentimento e compor a melodia verbal que se faça jubilosa renovação naqueles que te escutam. Santuário, fazes dele o templo da emoção, aurindo forças para sonhar e construir ou formar o jardim da família em que situas os filhos do coração. Teu corpo, tua bênção maior. Há quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar pela embriaguez ou pelos disparates do condutor. E existem ainda aqueles que o declaram culpado pelos assaltos da calúnia e pelas calamidades da cólera, qual se o telefone fosse responsável pela malícia e pelos desequilíbrios dos que lhe menosprezam e injuriam a utilidade. Considera que o corpo te retrata a inteligência em desenvolvimento no planeta, inteligência que no seio da terra é semelhante ao filho em promissora menoridade no caminho do progresso para o infinito. Engenho divino. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o vosso corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, versículo 11. Guardas a impressão de que resides de modo exclusivo na cidade ou no campo e na essência moras no corpo. As máquinas modernas asseguram facilidades enormes. Valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Palácios voadores alçam-te às alturas. Na experiência cotidiana, equilibras-te nos pés. Os grandes telescópios são maravilhas do mundo.
não teriam qualquer significação sem os olhos. A música é cântico do universo. Passaria ignorada sem os ouvidos. Imperioso saibas que manejas o corpo na condição de engenho divino que a vida te empresta, instrumento indispensável à tua permanência na estância terrestre. Não te enganes com esmero de superfície. Que dizer do motorista que primasse por exibir um carro admirável na apresentação, sentando-se alcoolizado ao volante? Estimas a higiene. Sabes fugir do empanzinamento com quitutes desnecessários. Justo igualmente eliminar o lixo moral de qualquer manifestação que nos exteriorize a individualidade e evitar a congestão emocional pela carga excessiva de anseios inadequados. A vida orgânica é baseada na célula e cada célula é um centro de energia. Todo arrastamento da alma a estados de cólera, ressentimento, desânimo ou irritação equivale a crises de cúpula, ocasionando desarranjo e desastre em forma de doença e desequilíbrio na comunidade celular. Dirige teu corpo com serenidade e bom senso. Compenetra-te de que, embora a ciência consiga tratá-lo, reconstruí-lo, reanimá-lo, enobrecê-lo e até mesmo substituir-lhe determinados implementos, ninguém na terra encontra corpo novo para comprar. Na forja da vida. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, versículo 5. Trazes contigo a flama do ideal superior e anelas concretizar os grandes sonhos de que te nutres, mas diante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda parte. No entanto, o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do solo. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos se consagram ao ministério do ensino. O livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram para fixar em caracteres humanos o clarão das ideias nobres. A oficina que te assegura a subsistência encerra o concurso dos ceareiros do bem a favor do progresso. O remédio que te alivia é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem, submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Se queres, na sombra do vale, exaltar o topo do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. Cada servidor em sua tarefa. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, versículo 9. No campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhe são próprias. Seja nos recintos da lei, nos laboratórios da ciência, no tanque de limpeza ou à cabeceira de um doente, toda pessoa tem o lugar de revelar-se. Não te afirmes desse modo inútil ou desprezível, e atendendo ao trabalho que o mundo te reservou, não te ausentes da ação, alegando que todos somos iguais e que por isso mesmo não adianta fatigar-se alguém por trazer a nota em que se particulariza a sinfonia do universo. Sim, todos somos iguais na condição de criaturas de Deus e todos nos identificaremos harmoniosamente uns com os outros no dia da suprema integração com a infinita bondade. Mas entre a estaca de partida e o ponto de meta, cada um de nós permanece em determinado grau evolutivo com aquisições específicas por fazer, conquanto estejamos sob o critério imparcial das leis eternas que funcionam em regime de absoluta igualdade para nós todos. Em cada fase de realização do aprimoramento espiritual, como acontece em cada setor de construção do progresso físico, preceituam os fundamentos divinos, seja concedida a cada servidor a sua própria tarefa. Isso é fácil de verificar nos planos mais simples da natureza. Num trato de solo, as expressões climáticas são as mesmas para todas as plantas. Contudo, a sarça não oferece laranjas e nem mamoeiro deita cravos. Na moradia vulgar, o alicerce é uniforme na contextura, mas teto não substitui a parede e nem a porta desempenha as funções do piso. Na produção da luz elétrica, a força é idêntica nos condutos diversos. No entanto, o transformador não serve de fio e nem a tomada efetua a obra da lâmpada. No corpo humano, embora o sangue circule por seiva única de todas as províncias que o constituem, olhos e ouvidos, pés e mãos desenvolvem obrigações diferentes. Certo, podes incentivar o serviço alheio, como é justo adubar-se a lavoura, para que a lavoura produza com segurança. Todavia, a obrigação hoje é intransferível para cada um, não obstante a possibilidade dessa mesma obrigação alterar-se amanhã. Realiza, pois, tão bem quanto possível a tarefa que te cabe, e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Ainda mesmo para o mais exímio dos astronautas, a viagem no firmamento principia de um passo no chão do mundo, e o mais soberbo jequitibá da floresta começou na semente humilde. Para e pensa, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, versículo 12. Se há perturbação por ventania gritante, ruja à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda. Aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo.
Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica, a te depreciarem o culto à sinceridade, e trazes por isso o coração arpoado por doloroso desencanto. Sofreste perdas consideráveis e guardas o espírito à feição de barco à deriva. Distorceste o raciocínio sob o efeito de palavras loucas, desfechadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual se tivesses o ânimo ferroado por dardos de fogo e fel. Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será a verdadeira renovação para o bem, não à custa de compreensões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Ter e manter, porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 25. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, versículo 15. Reflitamos em alguns quadros da vida. A quem se consagra ao serviço mantendo o trabalho, mais progresso. A quem auxilia o próximo mantendo a fraternidade, mais recursos. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima. A quem estuda mantendo a instrução geral, mais cultura. A quem cultiva compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. A quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, mais sombra. A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. Na mesma diretriz, quem se empenha a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres, e a quem solve obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Nós todos, os espíritos em evolução, temos algo a planear e realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Na exaltação do trabalho. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, versículo 15. Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas das calamidades da inércia no plano da natureza. A casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto e em seguida passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência. O campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres,
necessários à inteligência na terra, e transforma-se gradativamente em deleituoso refúgio da tiririca. O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. O arado ocioso esquece a alegria de produzir e, com o decurso do tempo, incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e faz-se pouco a pouco a moradia da traça que a destrói. O alimento indefinidamente guardado sem proveito deixa a função que lhe cabe no socorro aos estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes da decomposição em que se corrompe. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é o infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, olvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Tais quais somos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Será bastante trazer a aparência do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor de Cristo? Procura os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, versículo 16. Declaras-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Entretanto, em várias ocasiões, estacas recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Deitas aflitivo olhar para fora e frequentemente cobiças sem perceber as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Se eu contasse com mais saúde, alegas em tom amargo. Em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Se eu conseguisse um diploma distinto, afirmas com menosprezo a ti próprio. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho às conquistas superiores. Se eu tivesse dinheiro, reclamas triste, mas esqueces-te de que é possível socorrer o doente e o próximo sem acessórios amoedados. Se eu tivesse mais cultura, asseveras mostrando o verbo desapontado, e não te aplicas ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começo laborioso e sem ásperas disciplinas. Se eu alcançasse companheiros melhores, dizes subestimando o próprio valor. Entretanto, o esposo transviado e a esposa difícil, os filhos problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos são motivos preciosos do teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos,
porquanto é da lei que a nossa vontade intimamente livre disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar as dificuldades e empeços de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Com o auxílio de Deus. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te daí para ali, e ele se transportará e nada vos será impossível. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. A fé verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das causas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, versículo 3. Há quem diga que a discórdia e a ignorância, a penúria e a carência são chagas crônicas no corpo da humanidade, apelando simplesmente para o auxílio de Deus, qual se Deus estivesse escravizado aos nossos caprichos, com a obrigação de resolver-nos os problemas a golpe de mágica. Indubitavelmente, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra, nas questões propriamente humanas, pela capacidade do homem, atendendo à vontade do próprio homem. As criaturas terrestres, através de milênios, vêm realizando as mais belas empresas da evolução com o amparo divino. Quando se decidiram a conhecer o que havia para além dos mares enormes, com o auxílio de Deus, construíram as naves que as sustentam sobre as ondas. Venciam penosamente as longas distâncias. Quando se dispuseram a buscar mais largas dotações de movimento com o auxílio de Deus, fabricaram veículos a motor que deslizam no solo ou planam no espaço. Jaziam submetidas às manufaturas que lhes mantinham todas as faculdades na sombra da incipiência. Quando resolveram conquistar o tempo preciso para o cultivo mais amplo da inteligência, com o auxílio de Deus, estruturaram as máquinas que lhes descansam a mente e as mãos por toda parte, desde o cérebro eletrônico à enceradeira. Padeciam visão limitada. Quando diligenciaram obter novos meios de análise, com o auxílio de Deus, passaram a deter lentes e raios que lhes facultam observações minuciosas, tanto nos astros quanto nas peças mais ínfimas do mundo orgânico. Experimentavam manifesta insuficiência de comunhão espiritual. Quando se afadigaram por estabelecer contato entre si com o auxílio de Deus, atingiram as comunicações sem fio que lhes permitem o mútuo entendimento de um lado a outro da Terra em fração de segundos. Tudo isso conseguiram aprendendo, trabalhando, sofrendo e aperfeiçoando. E para desfrutarem semelhantes benefícios, pagam naturalmente a aquisição de passagens e utensílios, engenhos e serviços. Assim também, os males que atormentam a vida humana podem ser extirpados da terra se procurarmos construir o bem à custa do próprio esforço, com o auxílio de Deus. Tesouros de tempo, orientação, entendimento e recursos outros não nos faltam. Urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso, a começar de nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos. Auxílio e nós. Pedi e recebereis. Jesus, Evangelho de João,
capítulo 16, versículo 24. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, versículo 4. Sonhamos felicidade e queremos auxílio. A sabedoria do universo, porém, colocou a vontade em nosso foro íntimo à guisa de juiz supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida todas as questões que se nos referem à construção do destino. Anelamos tranquilidade, alentamos nobres aspirações, aguardamos a concretização dos próprios desejos, traçamos votos de melhoria e, a cada passo, surpreendemos o concurso indireto das circunstâncias a nos estenderem de mil modos o apoio certo da providência divina. A assimilação, porém, de qualquer auxílio surge condicionada às nossas resoluções. Escolas preparam, afeições protegem, simpatias defendem, favores escoram, conselhos avisam, dores advertem, dificuldades ensinam, obstáculos adestram, experiências educam, desencantos renovam, provações purificam. A máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher autômato em consciência alguma. À face disso, embora consideremos com o Evangelho que toda boa dádiva procede originalmente de Deus, transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. Ante os incrédulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Jesus, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, versículo 7. Compadeçamo-nos dos incrédulos que se arremetem contra as verdades do Espírito, intentando penetrá-las à força. Semelhantes necessitados chegam de todas as procedências, de paisagens calcinadas pelo fogo do sofrimento, de caminhos que a provação encharca de pranto, de furnas da aflição em que jaziam acorrentados ao desespero. Outros existem que nos atingem às portas, conturbados pelo clima de irreflexão a que se calam, ou trazendo sarcasmos no pensamento imaturo, quais crianças bulhentas em recintos graves da escola. Muitas vezes, nas trilhas da atividade cotidiana, somos tentados a categorizá-los por viajores de indesejável convívio. Entretanto, os que surgem dementados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força própria da inexperiência, não serão igualmente nossos irmãos diante de Deus? Certo que não nos é lícito entregar-lhes em vão energia e tempo, quando se mostrem distantes da sinceridade que devemos uns aos outros, mas se anelam realmente aprendizado e renovação, saibamos auxiliá-los a compreender que pesquisa e curiosidade somente valem se acompanhadas de estudo sério e trabalho digno. Estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções que os ajude a refletir na própria imortalidade. Diligenciemos partilhar com eles o alimento da fé
na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. Todavia, perguntarás, e se recusam obstinados e irônicos os bens que lhes ofertamos? E se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendamos na estrada? Se indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila, após o desempenho do nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica, e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito que nos cabe amparar em silêncio na clínica da oração. Médiuns de toda parte. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, versículo 9. Os médiuns são intérpretes dos espíritos, representam para eles os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções. Daí serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que haja alimento farto. Existem por toda parte, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Se, porém, desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em causas fúteis ou prejudiciais, se a colocam em serviço dos interesses mundanos, se ao invés de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela, no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. Essas considerações tão ricas de oportunidade, à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade, não são nossas. São conceitos textuais de Allan Kardec no item 10 do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, escritos há quase um século. Os médiuns são legiões, funcionam aos milhares em todos os pontos do globo terrestre, seja na administração ou na colaboração, na beneficência ou no estudo, na tribuna ou na pena, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos, todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem, com base no burilamento de si próprios. Acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita, na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir, desse modo, que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar-lhe os talentos em movimentações infelizes é a escolha de cada um. Máximo e mínimo. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Para ser proveitosa, tem a fé que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, versículo 11. Se aceitamos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros, conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. Muitas vezes tomas a refeição provando acepipes diversos e largando à toa pratos cheios que endereças inconscientemente ao cano de esgoto.
Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das sobras que te despencam da mesa. Recolhes a veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te dignifiquem a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. Existem, contudo, milhares de infortunados suspirando pela roupa batida que afastaste de uso. Via de regra, guardas no cofre sem qualquer serventia o dinheiro de que não sentes necessidade após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Todavia, repontam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria, para quem migalhas de teus recursos seriam clarões de felicidade. Não raro consultas livros e publicações às dezenas por simples desembaraço, sem o menor pensamento de gratidão por aqueles que consumiram fosfato e tempo para que te não faltem esclarecimento e cultura. Entretanto, nas trilhas que percorres há milhares de irmãos ansiando aprender, aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de garatujas e enigmas. Razoável possuas casa própria a teu gosto, contudo que auxilies a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Justo detenhas o carro particular que te garanta eficiência e conforto, no entanto que ajudes a abolir a provação da nudez no trato de terra onde respires. Compreensível acumules as mais altas reservas de inteligência, todavia ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixes os outros sem o mínimo de apoio à necessária sustentação. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo, e cristianismo na essência quer dizer Jesus e os outros junto de nós. O Espírita. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 16. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, versículo 2. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre, ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete.
Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos, simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar execução. Tempo de hoje. Andai enquanto tendes luz. Jesus, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, versículo 3. Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda. Amanhã, porvir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem, de consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumine a rota, de escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra, a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover o encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que se nos fizeram adversários ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora? Analisa a planta que se elevou nos poucos dias em que estiveste ausente, reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que te distanciaste da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes deslocam-se mundos, proliferam micróbios. O tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos em parcelas iguais. As obras é que diferem dentro dele por partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje, relaciona os recursos de que dispõe, olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis sob controle do cérebro livre. Ninguém te impede fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor, e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Ideia espírita. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, nas provações terrenas, encontrareis fervor e fé. Ide,
Esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, versículo 4. Todos nós, em doutrina espírita, desaprovamos qualquer inclinação ao exclusivismo e à intransigência. Nenhuma religião existe órfã da providência divina. Nenhuma parcela da verdade reponta na terra endereçada ao desapreço. Por outro lado, não ignoramos que a transmissão dos nossos princípios começa na reforma individual. Chamados, porém, a colaborar na seara da nova revelação, é necessário consagrar o melhor de nós mesmos à ideia espírita, de modo a prestigiá-la e desenvolvê-la. Nada fácil adquirir escritórios e rotativas da grande imprensa, mas todos, sem exceção, dispomos de meios, ainda que modestos, a fim de apoiar essa ou aquela folha doutrinária que a divulgue. Muito difícil senhorear integralmente as atividades de emissora moderna, contudo, ninguém aparece tão desvalido que não possa ofertar pequeno esforço para que ela seja mantida em minutos breves pela onda radiofônica ou pelos canais da televisão. Nem sempre manejaremos a tribuna coroada pela retórica perfeitamente unida à gramática. No entanto, a humildade é acessível a todos, a fim de que a frase sincera consiga expô-la com franqueza e carinho, edificando a quem ouve. Muito raramente lograremos organizar editoras para o lançamento de obras em massa. Todavia, nenhum de nós está impedido de oferecer um livro que a contenha para consolo e esclarecimento a quem lê. Em toda parte surge o impositivo da ideia espírita, na interpretação religiosa, para que a fé não se converta em fanatismo, nos estudos filosóficos, para que a exposição verbal não seja discurso infrutífero, nas realizações científicas, para que a experimentação não se faça loucura, nas empresas da arte, para que o sentimento não se deprecie no vício. O mundo tem sede de raciocínio em torno da imortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da reencarnação, da morte física, dos valores mediúnicos, da desobsessão, das incógnitas da mente, dos enigmas da dor e, sobretudo, ao redor das leis divinas a funcionarem, exatas na consciência de cada um. Para que obtenhamos solução a semelhantes problemas, urge saibamos trabalhar pela difusão da ideia espírita na construção da era nova, irradiando-a com todos os recursos lícitos ao nosso alcance, com base no veículo do exemplo.